se transformará, Senhor. Se teu sangue for derramado neste lugar, tudo se transformará, Senhor. Teu sangue seja para nós pura libertação da alma, do coração. Teu sangue seja para nós pura libertação da alma, do coração. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria, a paz de Jesus, a alegria de Maria, a paz de Jesus, a vida do ressuscitado entre nós, a vida do poderoso entre nós, a presença do poderoso entre nós. E nós vamos por aqui agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor nosso Deus e clamando a presença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. E nós vamos curvando a nossa cabeça, e nós vamos colocando diante do nosso Deus o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. E com isso o Senhor vai aquecendo o nosso coração. Às vezes nossos corações estão frios, né? Como está palpável o frio hoje, né? Também o coração fica frio. E nós vamos pedindo o aquecimento do Espírito Santo. Como vamos fazer isso? Em primeiro lugar, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que não foi bom, daquilo que não é bom. E assim o Senhor vai nos direcionando e nós vamos ficando com o coração limpo. Nós vamos ficando curados e libertos para interceder por todos aqueles que o Senhor tem colocado aqui na oração da manhã. Por todos aqueles que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Então nós vamos tendo a certeza de que o Senhor quer curar profundamente o nosso coração. Curando o nosso coração profundamente, vai nos dando a graça também de interceder por muitas enfermidades, por muitos enfermos. E nós vamos clamando a misericórdia do Senhor também pela família da Miriam, né? Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus liberte. Um dia já, né, sem a presença da Miriam, né, já está na glória, nós vamos também orar pela alma da Miriam e clamar pela força daqueles que ficaram. Nós vamos clamar a misericórdia infinita por toda a humanidade, né, por todo o caos que nós estamos vivenciando. A humanidade grita como que em dores no parto. E nós vamos clamar por toda a nossa humanidade. Nós vamos clamar pela nossa família. Eu não sei como está a sua família, não sei como está a sua vida, como é a sua vida. Conheço apenas algumas pessoas, né, profundamente aqui da oração da manhã. Mas você pode dizer para Jesus como está a sua vida, o que precisa transformar, o que precisa modificar. E hoje o Evangelho é fortíssimo hoje. O Evangelho é fortíssimo, nós vamos interceder para que realmente vá tudo bem, né? Para que a nossa irmãzinha Giza consiga passar a mensagem e nós já vamos abrindo nosso coração.
nós já vamos, nesse momento, já tapando todas as brechas, clamando a forte presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha preencher todas as lacunas abertas, para que o inimigo não nos atrapalhe, né, nessa manhã, e para que o Senhor nos dê a graça, nós possamos dar o momento para o Senhor agir, né, no nosso coração e tapando todas as brechas que de repente o inimigo conseguiu colocar alguns pensamentos, sentimentos no nosso coração, dizendo que ele não existe, né? Às vezes nós temos essas frases, mas o Evangelho vai trazer bem claro de quem é o inimigo e o que ele pode atrapalhar na nossa vida. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que Deus abençoe o santo anjo, né? Os anjos e santos da corte do céu se acampem aqui nesse local. Nossa Senhora, aquela que vai à frente, esmagando todas as serpentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim nós vamos clamando por todos aqueles que precisam, que necessitam. Alguns já foram escritos no rodapé da live e nós vamos clamando a misericórdia por todos. Graças a Deus. Marlene está aqui, minha irmã de São Paulo, né? Graças a Deus está aqui. E eu quero agradecer muito a presença dela aqui em nosso meio. Já 2 dias que a Neuza passa a tarde na casa da minha mãe. Olha que bênção. Que maravilha, né? Então nós queremos agradecer. E falando em exorcismo, né? Falando daquilo que Deus pode realizar na nossa vida, a Marlene sempre rezando, orando, acendendo velinhas para Neuza. E ela também enfrenta batalhas, né? Ela também enfrenta batalhas. O inimigo não quer ninguém liberto, especialmente, né, alguém da nossa família. Então vamos clamar a misericórdia do nosso Deus. Vamos também pedir muita proteção para a Marlene. Que Deus abençoe, que Deus a proteja. Gente, se conhecer a Marlene, ela é puro amor, gente. Pensa num amor puro. Minha irmã Marlene, uma bênção de Deus. Então, ontem a Neuza, né? Anteontem eu não a vi. Mas ontem, que bênção de Deus. Maravilha. Ela entrou nos assuntos, né? Ficou ali conversando e foi uma bênção de Deus. E eu vim com meu coração bem feliz, bem alegre. Também pedi a proteção para a Luara, né? Que também está acompanhando. Psicóloga, uma bênção, uma jovem está acompanhando. Então nós já vamos também agradecendo tudo aquilo que Luara pode realizar de cura interior na vida da Neuza. E vamos sempre aprendendo tudo aquilo que o inimigo pode fazer na nossa vida e vamos tapando as brechas. Como nós vamos tapando as brechas? Rezando a palavra, meditando a palavra, através da palavra de Deus, nós somos curados e libertos das garras do inimigo de Deus. E ele sempre vem como disfarçadamente, né? Para dizer que ele não existe. Gente, imagina, existe o bem e o mal. Então nós temos que ter a certeza de saber como esse mal adentra na nossa vida. Se você dá brechas, ele entra e faz morada. Então nós vamos pedindo para que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha clarear realmente a nossa mente, através do Evangelho que vai ser propagado hoje de uma forma muito especial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. É mal que tu me ofereces. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não Seja o dragão meu guia. retira-te, Satanás, nunca me aconselhes Nunca me aconselhes coisas é mal que suas. tu me oferece, bebe mesmo Tu mesmo me veneno. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Bom dia! Bom dia, a gente sempre fica apreensiva, né? Embora a nossa fé está aqui firme e forte. E pela palavra de hoje, como você disse, né, Lau? É bem forte a palavra de hoje. E chama muita atenção da gente para essa questão do inimigo, né? E eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por mais um dia aqui na presença de vocês, por compartilhar comigo essa alegria de dividir esse aprendizado, né, na caminhada de Cristo e ter vocês como uma família, né? Dividir com vocês realmente coisas que a gente divide com uma família. Então, agradecer a Deus, desejar o meu bom dia para todos vocês, pedir muitas bênçãos na vida de vocês, de todos nós, né? Vi que alguém colocou, acho que foi a Dani, colocou que acho que foi quem foi que faleceu, não vi, acho que foi o Ronei, né? Isso, Ronei, não sei. Não sei se foi isso. Depois a Dani coloca aí que acho que a Lau não viu também. E algumas pessoas a gente acaba não conhecendo aqui, né? Eu falo assim, eu moro mais em Bebedouro praticamente do que em Colina. Então, assim, meu contato direto com as pessoas de Colina tem sido mais aqui, né? O encontro com vocês, se Deus quiser, logo mais presencial, a gente vai ter oportunidade de trocar a cada dia aí essa amizade, essa irmandade, essa fraternidade. Então, algumas pessoas eu acabo não conhecendo, mas nem por isso eu deixo de orar por cada uma delas de maneira especial. E um exemplo disso, né, foi ontem que antes de ontem eu estava em Monte Azul, porque eu tenho alunos que fazem estágio lá pela faculdade, e conheci uma pessoa, conheci um casal, na verdade, de Monte Azul, que me tocou muito, porque a esposa estava acompanhando o marido, e aí ela me perguntou, ela falou, de onde você é? Eu falei, olha, eu sou de vários lugares, eu moro em Colina faz 21 anos, mas eu morava em Ribeirão, mas nasci no Maranhão. E ela falou, olha, meu marido, que era o paciente, ela falou, meu marido é de lá. E conversou com ela, falou, olha, amor, ela é de lá. E ele já estava numa fase mais avançada aí, né, do adoecimento dele. A gente que tem a experiência, a gente conhece. E eu trabalho, como eu acho que eu já disse, algumas pessoas já viram eu falando que eu trabalho ensinando cuidado com o paliativo, né? E ali eu chamei meu aluno no canto e falei, olha, nós vamos discutir mais lá na frente sobre o cuidado desse paciente, né? Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. E ali comecei a conversar com a esposa e já tive uma afinidade muito grande com ela. E foram poucos minutos, levei ele para fazer raio-x, que meu aluno tinha feito um cuidado nele, precisava fazer um raio-x para confirmar se estava tudo certo. E aí eu falei para ela, falei, nossa, eu não conheço ninguém da família de vocês em Colina. E ontem eu vi uma pessoa que é parente dele postando sobre o falecimento dele, e vi uma foto dele com muita saúde, saudável, né? Diferente assim daquele momento que a gente conheceu. E aquilo me refletiu, me tocou de uma tal forma que eu falei, eu preciso compartilhar com as pessoas sobre isso, que as pessoas aparecem na vida da gente, né? Para nos trazer tanta coisa, não só aprendizado, né? Mas às vezes para trazer bênção para aquilo que a gente faz.
E aí eu fiquei conversando ali com ela, eu falei, olha, eu não vou poder ficar aqui, que eu tenho que acompanhar ali os outros meninos e vou ter que voltar. E ela falou, mas foi muito bom você ter ficado aqui. Acho que aquele pouquinho que a gente conversou, e ela se sentiu confortável, e eu também, no meu coração, por ter encontrado uma pessoa e saber que o mundo é muito pequeno e que a gente pode fazer pelo outro, conversando, né? Só conversando, eu não fiz nada ali, eu fui só conversar. Fui ver se precisava de ajuda, continuei conversando ali, e dali eu saí. E aí ontem eu vi a postagem de uma prima dele se despedindo, e aí eu falei para ela, escrevi na rede social dela e falei, olha, eu tive com ele ontem, né? E tive a grande oportunidade de orar por ele naquele momento. Enquanto eu estive com ele, os poucos minutos que eu estive com ele na sala de raio-x, eu conversei com ele e vi a gravidade da situação dele que estava se aproximando. Na verdade, assim, o tempo de partida dele, a gente sabe, não sei o tempo certo, que o tempo é de Deus, mas assim, pela gravidade a gente imagina. E aí eu pude orar por ele. Então, agradecer a Deus pela vida dele, pelo que ele foi, por tudo que a esposa relatou do que ele foi como pai, como esposo, né? E é isso. Então, assim, a gente começa o dia falando de uma perda, mas também falando da gratidão, que é muito doída a gente se separar daquelas pessoas que a gente ama, né? É muito difícil. Mas dentro dessa dor, né? Dentro desse apego, já começa daquele momento que a gente sabe dessa separação, a gente tem que buscar a nossa gratidão por aquela pessoa, né? E também esse momento me lembrou quando eu perdi meu pai, que eu não conseguia naquele momento aceitar, porque foi muito repentino, ele com 47 anos, isso 22 anos atrás, e eu me preparando para casar, eu falava, meu pai vai entrar na igreja comigo, que jeito, né? Eu queria ele entrando na igreja comigo. E, e eu não aceitava isso naquele momento, e eu lembro que uma amiga me ligou, ela falou assim para mim, ela falou, Giza, você prefere estar chorando agora, nesse momento, por um pai que foi maravilhoso na tua vida, um pai que te cuidou como se fosse uma princesa e que agora você está se despedindo dele, ou você prefere chorar por um pai que não liga para você, que passou uma vida inteira te desprezando e não te deu amor? E está vivo. Eu falei, eu prefiro chorar a morte do meu pai agora, do jeito que ele foi para mim. Então a gente tira de lição, né? Então assim, então a gente começa o dia com esses relatos de perdas que na verdade a gente está devolvendo para Deus as pessoas, né? Que todos nós somos de Deus. Ele põe a gente aqui e ele vem buscar. Então ele vem, chega o momento e a gente tem que agradecer pela vida delas, né? Até o último minuto. E ontem conversando com esse meu aluno, eu falei para ele, falei, olha, a morte completa da vida, porque é esse o caminho, né, que a gente vai, o nosso corpo ele vai uma hora terminar aqui. E a gente vai agradecer por isso, né? Então, cada vez mais a gente tem que se voltar para Deus. Então, eu queria, estava no meu coração para falar isso, mas eu vou começar aqui a nossa leitura, agradecer por vocês estarem compartilhando comigo, né? Desse amor, desse aprendizado. Como eu sempre digo, eu sou muito falha, eu tenho muito defeito. Até estava conversando com a Lau essa semana, falei, Lau do céu, eu preciso cada vez mais aprender a silenciar, porque eu falo muito, né? Eu converso muito, assim. Então, a gente com o silêncio, a gente aprende muita coisa, né? E a gente evita muita coisa. Então, eu estou nessa caminhada junto com vocês também, não estou aqui, não sou santa, e estou aprendendo também. Então, eu glorifico a Deus por isso. E a liturgia de hoje, né, ela traz que nós estamos na 13ª semana do tempo comum, né? Então, hoje é quarta-feira, dia 30 de junho, né, último dia do mês. E hoje a gente não tem um santo específico, né? Um santo do dia, né? Nós temos a comemoração dos que a gente chama de protomártires. Quem são essas pessoas? Os protomártires, eles são representados, né? Logo depois da festa, que é comemorada a festa de São Pedro e São Paulo, né? Que foi ontem, é uma grande festa da Igreja Católica. E aí a igreja ela nos apresenta, então, aí a comemoração, né, dos protomártires, que foram aquelas pessoas que passaram por martírio
foram muitas pessoas que passaram por martírio. Então, elas são chamadas de protomártires. Então, vou ler aqui para vocês rapidinho, para a gente não se estender tanto, que a hora está voando hoje nesse frio todo. Depois da solenidade universal dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a liturgia nos apresenta a memória de outros cristãos que se tornaram os primeiros mártires da Igreja de Roma, por isso protomártires. O testemunho dos mártires da nossa igreja nos recorda o que é essencial para a vida, para o cristão, para sermos felizes em Deus, principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós temos. Os mártires viveram tudo em Cristo. No ano de 64, o imperador Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Naquela época, a comunidade cristã, vítima de preconceitos, era tida como uma seita e inimiga, pois não adorava o imperador. Qualquer coisa que acontecia de negativo, os cristãos eram acusados. Por isso, foram acusados de terem posto fogo em Roma. E a partir daí, no ano de 64, começaram a ser perseguidos. Os escritos históricos em Roma narram que os cristãos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo junto às feras, cobertos de piches, como tochas humanas e muitos outros atos atrozes. E a resposta era sempre o perdão e a misericórdia. O Papa São Clemente I escreveu: nos encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemo-nos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador. Protomártires da Igreja de Roma, rogai por nós. Então, é linda essa reflexão, porque eles o tempo todo eram atacados por serem cristãos, porque era de uma época que ser cristão era uma época muito perigosa, porque não tinha adoração pelo imperador, e sim por Cristo. Então, eles eram mortos, como a gente já viu vários relatos de vários mártires aqui, né? E o que eles devolviam a todo esse ataque era o perdão, a misericórdia, que é uma das coisas mais difíceis para a gente, né, devolver dentro da nossa humanidade. Então, que a gente aprenda cada vez mais aí com os nossos santos, com os nossos mártires, né? E vamos então aí para a primeira leitura. A leitura de hoje, ela está em Gênesis, capítulo 21, versículo 5, e versículo 5, depois de 8 a 21. E na leitura do Gênesis, ela traz que Abraão tinha, nessa época, já 100 anos, quando nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque. E disse: Abraão, manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro como o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os no ombro dela. Depois entregou o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Beer. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto. Foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que ele está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhes os olhos e ela viu um poço de água,
foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe escolheu para ele uma mulher no país do Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura, para mim, eu tive que, assim, sinceramente, eu vou pedir para que vocês também leiam, né, um momento oportuno aí. Tentem tirar, como a Laurita fala, fazer o grifo de vocês, né? Porque eu precisei ler várias vezes essa leitura para chegar nessa compreensão que eu tenho agora, né? Nessa reflexão. E primeiro que eu achei estranho na leitura, e isso era uma tradição da Bíblia, né? Às vezes, naquele momento, no Velho Testamento, a gente não pensa que você vai ter mais que uma mulher. E Abraão não tinha mais que uma mulher. Então, eu tive que voltar no estudo bíblico para entender essa história, né? Como que Abraão tinha um segundo filho, se lá na outra palavra, na semana passada, a gente estava vendo que eles estavam clamando por um filho, por um herdeiro, né? Semana passada eu mesma vim aqui falando e a gente veio acompanhando que Isaac veio por um milagre na vida de Abraão, né? Que Deus mandou ele para sua descendência. Só que nessa história, eu tive que voltar, por isso eu vou contar para vocês aqui rapidinho. Quando Sara percebeu que não conseguia um filho, ela mesma chegou para Abraão, ele tinha 86 anos, e ela ofereceu, ela falou assim, olha, como eu não consigo te dar um filho, toma posse da escrava, porque se ela conseguir te dar um filho, já vai ser uma coisa muito boa na nossa vida. E ela concordou, né? A escrava concordou, Abraão concordou, e aí ela realmente concebeu um filho que se chama Ismael, né? A escrava teve um filho. Então, ele com 86 anos se tornou pai, mas não pela sua união com a Sara, e foi concebido com a escrava. Sara, por sua vez, nesse momento, quando viu a alegria, né, de Abraão, naquele momento já lá atrás, ela pede para Abraão mandar a escrava embora. Ela ficou enciumada. Ela deu a ideia, mas também, por outro lado, ela se arrependeu, né? E aí ela pede para que ele expulse a escrava naquele momento. E ali eles resolveram, entre eles, a situação, a escrava permaneceu e o menino cresceu. Nesse momento que Abraão já tem ali os seus 100 anos, né? Vem o menino tá brincando com o irmão. E alguns relatos bíblicos falam que essa brincadeira era como se fosse uma chacota. Aquela coisa, eu sou seu irmão mais velho, eu vim primeiro, alguma coisa do tipo. E a Sara não gostou, porque disse que estava tendo tipo assim, um tipo de zombaria da cara dela e do filho dela, que era para Abraão mandar a escrava embora. E nesse momento Abraão pega tudo, né? O odre, eu não sei se vocês conhecem, mas o odre ele é feito da estrutura do estômago dos animais e forma como se fosse uma cuinha, né? Para a pessoa carregar água. É um cantil, né? É um cantil. Minha produção aqui me ajuda para traduzir aqui. Então, o meu suporte aqui, né? Atrás dos bastidores. Então, o cantil, o odre, ele é como se fosse um cantil de água. E aí, o que Abraão faz nessa hora? Ele coloca a Agar para o mundo, né? Com toda a responsabilidade de carregar um filho, né? Que pelo relato bíblico a gente parece que é uma criança, um bebezinho, mas ele já é um menino grandinho. E no desespero dela, eu me encontrei aqui no desespero da Sara, não que eu me sentisse abandonada por assim, por meu marido, não. Mas às vezes na vida, a gente olha para a nossa vida, a gente tem um odre de água, um pouco de pão e uma responsabilidade enorme para cuidar. Quantos de vocês não devem já ter se deparado com uma realidade como essa? De olhar para essa responsabilidade e fazer, e agora? Né? E por um dado momento a gente achar que vai sucumbir. E aí se distanciar daquilo, falar, não, eu não quero ver a tragédia que vai acontecer a partir de agora, eu vou ficar longe. Que foi o que ela fez. Essa distância de um tiro de arco, porque é muito longe, né? Essa medida de um tiro de arco, ela se distanciou do menino. Ela falou, não vou querer ver meu filho morrer. E aí vem o anjo dos céus e avisa para ela, calma, Agar, não temas, porque teu filho também vai ser abençoado. Então,
toda aquela constelação que a gente falava, né, semana passada de Abraão, ela também se faz na vida de Ismael. Então, Ismael também faz parte da geração de herança de Abraão, né? Então, Deus traz para Agar a certeza de que Ismael, ele também vai gerar bons frutos, porque ele faz parte da raça, né? Como diz aqui o texto da Bíblia, ele faz parte da raça de Abraão. E nós somos dessa descendência. Ismael, Isaac, né? Não sabemos qual. Mas na nossa origem, nós temos essa descendência de Abraão. Graças a Deus, né? Então, só para fechar aqui, deixei uma anotação aqui que o povo que nasce de Ismael também é um povo amado de Deus. Amém? Vamos ali para o Salmo, então, né? O nosso Salmo, embora curtinho, mas ele traz também muita reflexão. Ele vem do Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Respeitai o Senhor, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora, escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Amém. E o evangelho de hoje, ele traz também uma grande reflexão, e essa é uma grande reflexão da qual a Laurita começou, né? A nossa live, ela começou falando aqui da nossa live, e a gente para pensar num monte de coisa. Vou tentar não me estender, mas dava para a gente conversar aqui horas desse assunto, mas vou tentar sintetizar meu pensamento, né, também, o que o Espírito Santo me instruiu para dizer aqui para vocês. E o Evangelho está em Mateus, capítulo 8, e vocês podem voltar também, fazer a leitura. A Laurita coloca lá na página, né? E vocês podem voltar fazendo também a extração da reflexão de vocês. Está no capítulo 8 de Mateus, versículo de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, então, vem a nossa reflexão, né, sobre esse evangelho, né, o que Jesus causou, né, de impacto na vida dessas pessoas, em primeiro lugar, quando ele apresentou para elas a realidade da existência dos demônios. Porque essa região dos Gadarenos era uma região onde ele está passando, porque ele está fora de onde ele vivia. Jesus está ali fazendo a peregrinação dele, né? Ele já está fazendo a peregrinação dele, e ele passando por essa região, que era uma região montanhosa, e que era como se fosse um cemitério aquela região, e esses 2 possuídos ficavam ali escondidos naqueles túmulos. E naquele lugar, naquela época, as pessoas também usavam muitas tumbas para a realização de alguns sacrifícios também.
né? Onde levavam ali os animais, deixavam expostos. Então, toda aquela coisa, aquela junção de coisas fazia com que essas pessoas possuídas pelo demônio ficassem ali. E quando eu vejo isso, né, no meu olhar, assim, do pouco que eu sei, né, do pouco que eu tenho estudado, que eu acho que ainda falta muito para estudar, né, da Bíblia, da palavra, o que a gente vê nessas pessoas? A escravidão. Né? Porque o demônio, muita gente fala assim, ai, não existe demônio. Ai, a pessoa fala do inimigo, ai, isso não existe, é coisa da sua cabeça, você é louca. E aí, inclusive, alguns relatos, estudos bíblicos falam que esses dois, eles não estavam possuídos, eles estavam com uma crise epilética, que era uma doença psiquiátrica. E o próprio Papa, hoje, nos dias de hoje, o Papa Francisco, ele diz para a gente que a gente tem que ficar atento aos sinais. Claro que nem tudo vai ser demônio. Você vai tropeçar numa pedra, ai, foi o demônio. Não, às vezes foi tua distração, você está distraído. Mas a gente tem que estar atento aos sinais do que o inimigo pode fazer na vida da gente. E sabe quando que a gente sabe que o inimigo está agindo na vida da gente? Quando aquilo começa a se tornar muito perto do que é o pecado, do que a gente sabe o que é errado, daquilo que não nos faz bem, do que não vai fazer bem para o outro. Né? Então, a gente reconhece que ali, como diz a Laurita, ela fala bastante essa palavra e eu gosto bastante, que me faz refletir bastante. A gente abre a brecha para o inimigo, né? E às vezes eu, né, converso com a Laurita, com o Ricardo, assim, eu falo, a gente abre a brecha para o bichão, né? Então, ele está espreita, ele é o lobo voraz que quer engolir a gente vivo, né? Ele quer, quanto mais almas ele levar para ele, né? Ele vai se garantir. Só que tem uma coisa nessa história toda, tem uma coisa muito importante. Ele mesmo reconhece o poder e a força de Jesus. Ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece a magnitude dele e que a força dele é muito menor que a de Jesus. Tanto que ele fala, por favor, não pede por favor, fala, nos atire, nos coloque, então se você pode nos expulsar, nos expulse ali para os porcos. E na vida é isso, Jesus está às vezes fazendo uma limpeza na tua vida, ele está tirando o demônio da tua vida, está tirando alguma coisa da tua vida, né? E você está ali preocupado com o que você vai perder. E aquela cidade, quando perdeu aquela manada de porcos, eles falaram, ih, meu Deus, esse cara aí vai chegar aí, vai pôr porco, atirar porco no mar, vai atirar vaca, daqui a pouco a gente não vai ter mais nada, porque eles estavam voltados para as questões materiais, né? Então, assim, as perdas que eles teriam, as perdas materiais que teriam. Então, mais um sinal da escravidão que o inimigo faz na nossa vida. Então, onde que a gente tem que ficar atento? Se eu estou tão dependente daquilo, estou tão dependente daquela situação material, né? Aquilo está me escravizando, aquilo não é de Deus, né? A gente tem amor pelas coisas que a gente tem, pelas conquistas que a gente tem, mas a gente tem que lembrar que nada disso vai além daqui, né? Então, se não é compartilhar com o próximo, se não é compartilhar com o outro, se não é dividir com o outro, oferecer atenção, oferecer sentimento, oferecer oração, fé pelo outro, de nada a gente está servindo, né? Então, que nós reflitamos sobre essa palavra da existência do inimigo, que pode agir, abrir uma brecha, ou se a brecha já estiver aberta na nossa vida, ele entrar e ele tomar conta. Mas se a gente colocar Deus, e mesmo que ele tenha entrado, e se a gente colocar Deus como porta principal de saída, ele também sai, porque Deus é maior que qualquer coisa. Né? Tem uma frase muito bonita que eu ouvia na missa de São Miguel, lá em Bebedouro, na igreja Nossa Senhora Aparecida, né? Quando a gente faz ali, quem é como Deus, ninguém é como Deus. E uma vez eu escutei o padre falando também que nenhum mal, nada nessa vida que te aconteça, nem coisa boa, nem coisa ruim, é maior do que o amor de Deus por você. E isso me trouxe uma alegria de viver, assim, de quando eu estou passando pela tribulação, né? Quando eu estou passando pela dificuldade, que me sustenta. Eu falo, é verdade, né? É verdade. Nada que me aconteça é maior do que o amor de Deus por mim. Então, eu me fortaleço e deixo essa mensagem para vocês. Que Jesus vem para colocar a casa em ordem,
Ele vem para sacudir, ele vem com a verdade, que às vezes a verdade nem sempre é o que a gente está querendo ouvir, né? Às vezes a verdade, a gente vê às vezes a Laurita falando aqui, né? A Lau acho que vai concordar comigo. Quando ela fala, gente, olha, tem que fazer isso, a gente tem que se voltar. Aí a pessoa fala, nossa, ai, a Laurita é muito fanática, está falando disso, disso, disso. E é uma verdade. Por que a gente está contrariando? Porque aquilo não agrada a gente. Como eu falei, a gente se dedicar a ir uma missa, a gente se dedicar a estar num grupo de oração, é difícil, não é fácil. Não é facinho pegar a matulinha, ir lá e sair. Você tem que deixar marido, tem que deixar filho, às vezes você tem que deixar coisa por fazer. E às vezes isso vai te ter uma complicação, que o marido vai chegar e falar, não tem janta, né? Não fez a janta hoje, eu estava lá rezando. Entendeu? E nem sempre a gente tem muito sacrifício para estar no caminho de Deus também. Então, essas verdades que vêm para a gente, é mais só a gente contrariar, falar, ai, que doideira, ai, que povo doido, ai, que povo fanático, não sei o quê. Então, desde isso, há outras coisas que a gente precisa revelar. E Jesus faz isso na nossa vida. Ele vem com a verdade, a gente fala, não quero, né? Essa verdade eu não quero, eu só quero coisa bonitinha. E a gente tem que, às vezes, aceitar e entender que, às vezes, a manada de porco mergulhando no mar, né? A vaquinha rolando de morro abaixo, vai ser a tua libertação para o futuro. É Deus transformando a tua vida. É Deus exorcizando aquilo que estava te escravizando. Então, a gente refletir sobre essa palavra, acreditar que tem sim, se a gente abrir brecha, o inimigo ele vem, ele existe. E é horrível quando a gente pode até reconhecer, porque quando a gente não reconhece, acho que é pior ainda. Quando a pessoa não reconhece a presença do inimigo na vida dela, é pior, porque ela fica ali, naquele mar de lama. Quando vai embora, eu adoro. O Glauco aqui, meu apoio aqui, meu suporte, só vou fazer um relato rapidinho, que a gente está olhando aqui no relógio. Ele gosta de uma história que eu conto de Santo Antônio, quando passava pelo deserto, e ele foi tentado, né? Ele era tentado nas peregrinações dele. Ele quer que eu fale essa brecha, porque acho que tem a ver com isso também. Então, apareciam anjos e demônios para Santo Antônio durante a peregrinação dele no deserto também, porque ele fez uma peregrinação, ele fez um afastamento mesmo para poder se conectar melhor com Cristo. E aí, nessa peregrinação dele, nesse encontro que ele estava, ele encontrava anjos e demônios. E aí ele relatou isso nas escrituras dele, ele fala que todas as vezes que você se deparar com alguém, né, que você cruzar com alguém na sua vida, algum ser, ele relata assim, algum ser, você só vai saber se foi anjo, se foi demônio, pelo efeito que ele deixou em você. Então, quando você se deparar com alguma pessoa que te deixou em um estado avassalador, você sabe que ali tinha a presença do inimigo. Você vai de encontro com uma pessoa que você sai triste desse encontro, ali não tinha Deus, né? Por mais que tenha sido verdadeira, às vezes o relato que aquela pessoa te traz, você sai aliviado. Então, ali era anjo. Quando não, era demônio. Então, o Glauco gosta muito dessa reflexão, porque realmente na vida é assim. A gente encontra algumas pessoas e a gente fala assim, nossa, aquela pessoa traz tanta paz. E às vezes a pessoa está ali falando a verdade, falou, mas tudo daquele jeito especial que não doa tanto, e a pessoa se sente bem, se sente em paz, né? E assim essa palavra ela vem fechar com isso, que a gente não tem que só preferir a mentira, não tem que só preferir se esconder, né? Ficar ali nos nossos probleminhas de estimação, porque também ficar preso nos problemas é estar escravizados. Então, vamos pedir a libertação, que Jesus, no dia de hoje e para todo sempre na nossa vida, nos liberte de toda e qualquer escravidão do inimigo e que ele não abra brecha, que ele não entre por qualquer brecha, que a gente não permita a entrada dele na nossa vida de maneira alguma, né? E somente com a oração, somente com a conexão direta com Deus, proteção da Virgem Maria, que essa maravilhosa tem que estar na frente de tudo na nossa vida, né? À frente de tudo, como diz a música, quem é essa, né? Que avança como a aurora. Né? Então, eu coloco Nossa Senhora ali na frente sempre. Então, que nos ajude, então, nos blindar contra o poder do mal. Né? Amém? Então, vou desconectar aqui, mas continua conosco, tá bom? Tá bom. Foi maravilhoso!
Deus Amém. honrou aí, né? Que bênção. Foi lindo demais. Amém. Deus te Amém. abençoe. Continua conosco. Obrigado pelo seu sim, pelo seu amor e carinho a Jesus. Amém. Ixi. Quem é essa que avança como uma aurora? Terrível como um exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho ao Senhor ser. Ah, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta. Que bênção de Deus, que maravilha, foi maravilhoso. Isso mesmo, vamos aprendendo tudo aquilo que o inimigo pode fazer na nossa vida e derrubá-lo com meditação na palavra, oração do Santo Terço, Eucaristia. Vamos todos juntos em oração e união para derrubar todo o mal na humanidade, na nossa família, na nossa casa, mas em especial no nosso coração. Fica com Deus em paz e muito obrigado pela sua companhia. Aqueles que estiveram pela primeira vez, que bênção, muita alegria, que felicidade. Amanhã estaremos aqui novamente. Contamos com sua presença. Curta, compartilhe, comente na live. Curta, compartilhe também a live do YouTube daqui a uns 20 minutos, meia hora. Ela estará disponibilizada no YouTube. Faça isso com excelência, porque o YouTube vai entender que essa live é especial e vai apresentá-la também a mais pessoas. Fica com Deus, em paz. Hoje tem Santa Missa e novena e vamos participar. Fica com Deus e em paz e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Meu espírito exulta. Quem é essa que avança como a aurora, Nossa Senhora? Terrível como o exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho ao Senhor ser. Ah, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta. Fica com Deus em paz. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela sua companhia.